90 questões, mais uma porra de uma redação. E ainda falar que isso daqui é de ensino médio? Você quer enganar quem, né? Essa prova aqui, caramba, essa prova é ridícula. Gente, recentemente eu fiz um vídeo falando que eu tava com muito ódio do YouTube, porque o vídeo de um cara viralizou. E eu fiquei muito pé da vida porque meus vídeos nunca viralizam. E hoje eu vou reagir o vídeo dele com vocês e vou falar minha opinião sobre o que ele está falando, da opinião dele, entendeu? E assim, eu vou falar coisas que eu discordo, eu concordo. Pra começar pela hipocrisia, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos falar um pouco dessa parte. De ensino médio, isso daqui não tem nada. Até porque se você estuda no ensino médio público e vai fazer isso daqui, essa prova, você não passa, sei lá, talvez numa engenharia de pesca você passa. Gente, realmente, ele tem muita razão sobre isso. A educação tá sendo precária, ainda mais porque, tipo assim, as pessoas começam na escola pública, tiram nota baixa, porque a média da escola pública ela já é muito baixa. E aí os alunos acabam não se esforçando, a maioria dos alunos não se esforçam muito para atingir uma média alta. Isso acaba que o rendimento dos alunos diminui, tipo, muito drasticamente. Às vezes não é nem a educação que é precária, às vezes a cobrança é precária, porque não é cobrado demais dos alunos. Na minha opinião, a educação do Brasil ela poderia ser melhor, mas a cobrança que os alunos têm também não é muito boa, principalmente de escola pública. Porque assim, eu a vida inteira estudei escola particular, eu nunca tive a realidade da escola pública, mas pelo que eu ouço as pessoas falando, os alunos da escola pública não têm essa cobrança. A média também, normalmente a média das escolas públicas são 5, tem que tirar 5 para passar. Na escola particular você tem que tirar 7 para cima e se você não tirar, você repete de ano. Já nas escolas públicas, a maioria das vezes eles passam a mão na cabeça do aluno para que a escola não fique com uma baixa reputação por muitos alunos reprovarem, né, gente? Isso já é um ponto bem negativo. Isso acaba afetando muito os alunos em questão de fazer o Enem. Mas se a educação ela realmente fosse eficiente, não teria 200 milhões de cursinhos sendo vendidos a 5 mil reais, prometendo uma aprovação em medicina, né? Gente, essa coisa dos cursinhos é muita verdade mesmo, porque nem todo mundo tem condições de pagar um cursinho, gente. Mas muita gente sonha em fazer medicina, sonha em ter um emprego alto, de cargo alto, tipo, dos sonhos mesmo, e não tem capacidade porque tem que pagar um cursinho pra conseguir passar. Enfim, isso é realmente bem injusto mesmo. Então, assim, esse nome aqui não faz jus nenhum ao que essa prova representa, tá? Exame Nacional de Ensino Médio é um ensino médio que é esse. Porque até escolas particulares, elas investem milhões anualmente em cursinhos, ou em professores, ou em extensivos, enfim, em professores voltados para o Enem. Segunda consideração. A primeira questão, com um enunciado já de 40 páginas. Páginas não, 40 linhas. Eu achei que foi uma prova de linguagens relativamente fácil, mas eles não são bestas, tá? Eles diminuem o nível de dificuldade conteudista e aumentam o nível de questões no enunciado, né? E é aí que eles te pegam no cansaço. Gente, realmente, quando eu fui fazer o Enem, nossa, eu fiquei tão cansada que, meu Deus, eu não imaginava que era tão cansativo assim. Principalmente as de humanas, eu nem fiquei tão cansada assim. Mas, gente, as de exatas. As de exatas eu quase morri, gente. Eu falei isso em outro vídeo, minha experiência fazendo Enem pela primeira vez. Tipo assim, eu tô em vantagem porque esse ano a minha nota não conta, porque eu fiz como treineira. Mas, assim, ano que vem vai contar. Eu tenho que estudar bastante matemática básica e eles pegam bastante dos conteúdos que estão lá no fundo da sua alma, trazem à tona pra você lembrar. Gente, tinha muita coisa que eu não lembrava. Eu esqueci como é que faz porcentagem básica, análise combinatória, esqueci tudo isso. E assim, sobre os textos, eu achei bastante texto, mas eu não achei tão cansativo assim, porque eu já tô acostumada a ler bastante texto, entende? Eu não sou uma pessoa que costuma ler muito, mas assim, eu particularmente não me cansei, não me desconcentrei muito. Então, tipo, se você é uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, que não consegue se concentrar muito facilmente, vai ser bem cansativo, vai ser uma coisa que você vai ficar, tipo, muito maçante, vai ficar lendo um monte de coisa várias vezes seguidas, entende? E nem todas as questões, na verdade, as questões de ciências humanas, não são questões que você precisa ler, são questões que você precisa lembrar, na verdade. Então, assim, a parte de ciências humanas, eu lembrei mais sobre os conteúdos do que eu li. E, gente, tem uma coisa que eu faço muito, assim, que eu sempre fiz simulado do Enem. E, assim, uma coisa que eu faço muito é, tipo assim, tem lá o texto ou a imagem nas ciências humanas. Aí, embaixo do texto e da imagem, tem, tipo, umas coisinhas escritas, assim. Tipo, aonde que a imagem foi gerada, qual o título da imagem, do texto, essas coisas. E aí, quando você tá com preguiça de ler, você não quer saber, mas você quer saber sobre o que se trata, eu leio lá. Então, sei lá, Segunda Guerra Mundial, tá escrito lá embaixo, Segunda Guerra Mundial, conflitos.
Aí eu já sei que a questão tá falando sobre Segunda Guerra Mundial, eu vou marcar a questão que tá certa, né, sobre esse conteúdo. Mas também você vai ter que lembrar, né, gente? É memorizar os conteúdos da escola mesmo, do ensino médio, e marcar a alternativa correta. E outra coisa também sobre o Enem que eu achei bem chato, assim. Eles não colocam, tipo, 4 questões erradas e uma certa. Ele coloca, tipo, 3 questões extremamente erradas. Aí eles colocam uma que tá meia certa e uma que tá 100% certa, gente. Você tem que tomar muito cuidado pra não marcar que tá meia certa, porque já aconteceu, já eu marcar várias meia certas, porque eu não sabia. Às vezes você acha que 2 estão certas, mas eu faço por eliminação também. Palavras como apenas, sempre, nunca, jamais, never. Essas palavras assim, muito radicais, normalmente a alternativa tá errada, tá? Mas não é sempre, né? Tem que tomar cuidado. Ou seja, não adianta ser uma prova fácil, não adianta facilitar. Se você vai por 45 questões, e cada uma dessas questões tem um texto de 40 páginas, 40 linhas, enfim. Eu achei uma prova muito cansativa, tá? Eu acho que o Enem precisa passar por uma reforma, porque assim, 90 questões, mais uma redação em um dia só. Gente, mas sabia que eu achei muito bom ser tudo no mesmo dia? Porque eu costumava, toda vez que eu ia fazer prova, eu costumava fazer as redações no mesmo dia da prova. Sempre foi assim. E aí, tipo, eu me acostumei a fazer assim. Então eu acho que é muito melhor, sabe? Eu acho que já alivia tudo. Humanas já vai tudo de uma vez. Já fiz a redação. Gente, eu fazia uma coisa que era tipo assim, tá? Comecei a prova. Aí eu ia lendo as questões, e aí eu cansava das questões, eu ia pra redação, começava a minha redação. Aí eu cansava de fazer redação, não tava tendo nada na minha mente, voltava pras questões. Conseguia fazer as questões. Aí, assim por diante. Aí chegou um momento que a minha mente estava tão esclarecida sobre a redação que eu conseguia escrever tudo fluidamente. Tipo, eu escrevia assim, gente, sem parar. E assim, eu não acho que minha redação foi muito ruim. Eu acho que minha redação foi boa, porque eu treino muito, 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 muito. Treinei muito ao longo desse ano redação, pretendo treinar muito mais pro ano que vem. E ano que vem promete, gente, então vamos ver. Antes era no sábado e no domingo, né? Não dá. É tipo assim, o negócio do Enem, ele pegar você no cansaço, né? Ele te pega no cansaço. Realmente, gente, eu achei que foi bem cansativo mesmo. Mas, assim, se você insistir um pouquinho, se você dá uma pausa, assim, comer o seu lanche que você trouxe, bebe uma água, respira, pensa em outras coisas. Você não pode ficar nervoso. Se ficar muito nervoso, aí você vai cansar mesmo o seu cérebro. Mas tenta esparecer um pouco, aí depois você volta pra prova, entendeu? Não fica muito focado, a não ser que você seja uma pessoa que demora muito pra fazer uma prova. Eu não demoro tanto, então eu pego uns espaços de tempo e já utilizo pra ficar pensando em nada, comendo, bebendo água, só pra descansar um pouco, sabe? Então vai chegar lá na, sei lá, na 32ª questão, você já não sabe mais nem o que você tá lendo. Principalmente a de linguagens cansa muito, porque são muitos textos, e a maioria é texto interpretativo, não tem muita coisa conteudista. Então, assim, acredito que o Enem desse ano, ele vem com uma proposta de se reinventar aos poucos, ele tá introduzindo talvez o que vai ser o Enem daqui aos próximos anos, com essa questão de 40. Gente, sobre isso de o Enem dos próximos anos, eu acho que o Enem do ano que vem vai ser muito melhor do que esse, porque eles vão facilitar por causa que teve muita reclamação sobre o Enem desse ano. Então, acho que o do ano que vem vai cair exatamente sobre os conteúdos do ensino médio. Eu espero de verdade que seja, porque aí vamos sair bem. Esse texto, né, inicial, de 40 linhas, e a prova de humanas eu achei até que de boa, foi bem conteudista, então assim, você não precisava usar muito cérebro para ficar interpretando. Acho que eles deixaram, não pesaram tanto a mão, porque já sabiam que todo mundo ia estar neurologicamente falando depois da prova de linguagens. Cada ano que passa eu acho essa prova mais ridícula. Não fui mal, tá? Eu só acho ela ridícula no quesito de ter muitas questões, muita coisa para fazer, mais uma redação, e ela pegar você no seu cansaço, tá? É uma prova que ela mede o seu conhecimento, mas ela mede a sua resistência junto. Então, se você não faz muitos simulados ao longo do ano, você não está acostumado a ficar sentado 5 horas e meia ou 5 horas lendo 90 textos. Gente, isso é verdade. Se você não tá acostumado a fazer simulado, não tá acostumado a fazer prova, sinto muito, mas você vai ter que entrar em colapso mental. Eu tô acostumada a fazer muito simulado, muita prova, muita coisa que mexe com a cabeça, cansa, gente, aí eu já acostumei. Pra quem não tá acostumado, você vai ficar
exausto. Você vai chegar em casa, você vai capotar. E fazendo uma redação, você não consegue. Eu li muitos comentários de pessoas falando que não conseguiram passar no gabarito, não conseguiram passar não sei o que lá. Então, assim, eu acho que o Enem precisa sim de uma, sei lá, ele precisa se reinventar, porque isso daqui tá ultrapassado. Isso daqui tá ultrapassado. Você botar aluno pra fazer 90 questões, mais uma p de uma redação, e ainda falar que isso daqui é de ensino médio, você quer enganar quem, né? Essa prova aqui, caramba, essa prova é ridícula. Ela é ridícula. 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 Deixo todo o meu desprezo a essa prova. Ela é horrível, ela é ridícula. Mas infelizmente não precisa dela pra entrar na faculdade, né? Gente, ele falou uma coisa que é real. Infelizmente, isso é uma realidade muito triste, assim. A gente precisa de conhecimento para conseguir entrar na faculdade. Mas como é que a gente vai ter conhecimento se a gente precisa de dinheiro para ter um bom conhecimento, para poder estudar, para conseguir fazer uma prova que exija do nosso conhecimento que a gente não tem na própria escola, entrar numa faculdade, ter uma vida digna. Então tá, né? Façam vestibulares tradicionais. É mais difícil, só que é menos cansativo. E eu achei ridículo. Achei a prova ridícula. Acho o Enem uma prova ridícula. Ô, gente, assim, eu não posso falar muito do Enem, porque eu só fiz o Enem uma vez, eu não sei como é que é a situação, então pra mim já ia ser difícil. Eu já coloquei na minha cabeça que ia ser difícil, então pra mim não foi difícil igual eu achava que ia ser. Pra mim foi cansativo. Eu achei que ia ser muito pior, mas pra mim foi cansativo. E, assim, eu também nunca fiz vestibular tradicional, eu já fiz outro tipo de vestibular, mas, assim, o que eu fiz era muito mais fácil do que o Enem. O Enem realmente é uma prova que exige muito da sua mente, exige muito do seu esforço. E assim, gente, ele falou tudo e disse tudo, tá? Não precisava xingar tanto, mas tudo bem. E começando pela hipocrisia do nome, Exame Nacional de Ensino Médio não tem nenhuma. Apesar de ter ido bem, eu ainda acho uma prova ridícula. É isso. Enfim, é isso. Eu fiquei com tanta raiva desse vídeo que eu vim aqui trazer esse vídeo pra reagir a esse vídeo. Mas agora eu já tô ficando feliz, porque parabéns pra você que seu vídeo viralizou, né? O nome dele é, se eu não me engano, Rafa Opina. Gente, segue ele lá. Ele já tá bem mais famoso que eu, mas ele falou e disse, gente, tudo isso que ele falou é muito útil. E assim, por mais gente assim no mundo, a gente tem que falar mesmo. Tem que falar porque senão nada acontece, a gente tem que reclamar, tem que falar, tem que humilhar mesmo, porque senão nada muda. É isso, gente. Um beijo. Tchauzinho.